Oi você, que bom que está de novo aqui para ouvir mais uma leitura. E dessa vez vou ler mais algumas práticas desse livrinho fantástico. Zen, a arte de viver com simplicidade, do autor Sunmyo Masuno. Prática número 71. Veja as coisas como elas são. O ódio e a afeição compartilham da mesma natureza verdadeira. A melhor maneira de evitar afetos e desafetos. As relações profissionais tendem a ser difíceis. Alguém pode dizer: é tudo culpa do meu subordinado. Ou, se ele não fosse meu chefe, tudo seria diferente. Podemos achar que viveríamos melhor se nunca tivéssemos conhecido alguns de nossos colegas de trabalho. Mas, se são essas as pessoas com quem nosso emprego nos obriga a lidar, não temos escolha. Dificuldades nas relações interpessoais. Podemos dizer que se trata de um tema eterno. Muso Kokushi, conhecido como o pai dos jardins Zen, certa vez disse o seguinte: o principal benefício do Zen não é evitar o negativo e promover o positivo, mas direcionar a pessoa para a realidade fundamental que não é afetada pela oscilação entre altos e baixos. Isso pode significar, por exemplo, que, ao reconhecer seus erros ou se reconciliar com um desafeto, você pode transformar uma má ação numa coisa boa. Em outras palavras, tanto a sorte como o azar compartilham da mesma origem. O ódio e a afeição são, em essência, a mesma coisa. Então, o que define sua verdadeira natureza? Em poucas palavras, nossa mente. Nossas preferências, nossos afetos e desafetos são produtos de nossa mente. No Zen Budismo dizemos: quando você atinge a iluminação, não existe gostar ou desgostar. Vendo as coisas como elas realmente são, nossas predileções desaparecem. Prática número 72. Saiba se desapegar. Não dê atenção. Também é parte da sabedoria budista. Sem se deixar perturbar, mesmo quando os 8 ventos sopram. As palavras são importantes. No entanto, ainda mais importante é não se deixar abalar por elas. No trabalho ou em interações sociais, há ocasiões em que ficamos chateados com o que nos é dito, mesmo quando a intenção é fazer uma crítica construtiva. O ouvinte pode considerá-la cruel ou ríspida. Uma única palavra é capaz de perfurar como um punhal. Mas os comentários negativos devem ser esquecidos rapidamente. É possível aprender a fazer isso não dando atenção. Há um provérbio segundo o qual a mente zen não se deixa perturbar, mesmo quando os 8 ventos sopram. Nós nos esforçamos para permanecer impassíveis, seja qual for a situação, inclusive para preservar a calma e o bom humor. Tente se desapegar dos objetos e não se prenda a palavras também. Mesmo quando suas interações com alguém forem tensas, não se apegue a essa relação. Tente estabelecer um distanciamento.
Essa é a sabedoria de Buda. Para viver livremente, precisamos aprender a manter uma mente sem fardos. Prática número 73. Não pense nas vantagens e desvantagens. De onde vem a consciência de nossas fraquezas? As pessoas com quem nos damos bem e aquelas com quem nos damos mal. É impossível não ter nenhuma fraqueza. A pessoa pode até não ser mal intencionada, mas por causa de suas palavras, acabamos irritados ou chateados com ela. Muito provavelmente você conhece alguém que exerça esse efeito em sua vida. Como essas pessoas parecem saber exatamente de que maneira nos atingir? Permita-me explicar brevemente o conceito de Ishiki, ou consciência mental, que existe dentro do pensamento Zen. Você conhece uma pessoa e pensa: ela parece ser legal, ou acho que vou me dar bem com ela. Isso tem relação com o I, o primeiro caractere de Ishiki, que se refere à mente ou ao coração. Mas e quanto ao segundo caractere, o Shiki? Ele diz respeito a julgar o valor de alguém. Essa pessoa pode ser útil à minha carreira. Ou, esse sujeito não vai me levar a lugar nenhum. Quanto mais fazemos isso, mais nossas fraquezas são reveladas. 100 pessoas diferentes terão 100 formas distintas de raciocinar e fazer julgamentos. Em vez de pensar em vantagens e desvantagens e avaliar se alguém pode ser útil, leve em consideração sua compatibilidade com as pessoas. Fazer isso alivia boa parte da pressão de seus relacionamentos. Prática número 74. Não se deixe levar apenas pelas palavras. A importância de saber ler os sentimentos das pessoas. Escute com empatia o que os outros têm a dizer. Os sentimentos das pessoas nem sempre podem ser expressos com palavras. Alguns têm dificuldade de descrever como se sentem. É por isso que somos dotados da capacidade de ler os sentimentos alheios. Existe um ditado Zen, Nenje Mishou, que se refere a uma das parábolas de Buda, conhecidas como koans. Quando se sentou para transmitir o Dharma a seus muitos discípulos, dizem que Buda não emitiu nem uma palavra sequer, apenas girou uma única flor entre os dedos e abriu um leve sorriso. Os discípulos ficaram intrigados e, entre as diversas pessoas presentes, Mahakashyapa foi o único que retribuiu o sorriso. Mahakashyapa entendeu o gesto silencioso de Buda e, por captar essa forma de transmissão do Dharma, foi designado seu sucessor. Ainda assim, é importante tentar expressar nossos sentimentos em palavras, claro. Por isso devemos prestar muita atenção no que os outros nos dizem. Porém, não podemos perder de vista aquilo que é essencial, em vez de nos deixarmos levar apenas pelas palavras. Precisamos escutar o que os outros têm a dizer, mas também procurar entender seus sentimentos com empatia. Prática número 75. Não se guie pela opinião dos outros. O segredo para se livrar da confusão mental.
Saber tomar decisões é mostrar autoconfiança. A distribuição das pedras tem um papel central nos jardins zen. Elas podem ser configuradas de infinitas maneiras, representando microcosmos, simbolizações e abstrações. No meu trabalho como projetista de jardins e monge zen praticante, é possível dizer que meus projetos refletem meu estado mental. É por isso que existe uma tensão tão positiva entre os elementos dos jardins zen. O trabalho que faço não é uma coisa que posso executar sozinho. As pedras precisam ser transportadas. Várias ferramentas são necessárias e o processo de construção exige uma equipe inteira. Antes de concluir um jardim zen, preciso me valer de muitas mãos. Minha experiência, porém, ensina que, se eu me concentrar demais naquilo que a equipe vê, acabo encontrando dificuldade para transformar o jardim numa expressão de meus próprios pensamentos. Apesar de parecer contraintuitivo, quando se trata de coordenar a direção para a qual as pedras serão viradas, quanto menos gente envolvida, mais fácil é estabelecer uma sincronia. E quando chega a hora de dar os toques finais, prefiro fazer isso sozinho. Saber tomar decisões é mostrar autoconfiança. Prática número 76. Tenha fé. Saiba se beneficiar da sabedoria de seus ancestrais. Encontre os pontos-chave da vida nas histórias das pessoas mais velhas. Aqueles que têm o que é conhecido como fé, ou chegam ao cerne de como viver, nunca desanimam. E isso está acima de qualquer dúvida. Mas como é possível obter fé? Aprendendo com os mentores ao seu redor. Há um grande número de capacidades que podem ser adquiridas observando os mais velhos, que são os melhores mentores em tudo. Quer se trate das histórias de seus sucessos ou de seus fracassos. Pode ser muito benéfico ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Olhe ao redor. Provavelmente existem muitos idosos em seu círculo de convivência. Cada um tem sua história de vida. E cada um tem sua experiência e seu conhecimento, que são exponencialmente maiores do que tudo que você já aprendeu até aqui. É um recurso valioso e bem próximo de você. As histórias que os mais velhos têm a contar sobre tudo o que viram e vivenciaram são de um valor inestimável. Ao contrário do conhecimento adquirido nos livros ou na escola, são um relato de experiências em primeira mão, vindas do coração e vividas na própria pele. Nessas histórias verídicas é possível encontrar os pontos-chave da vida. Prática número 77. Estabeleça uma conversa com um jardim zen. Tudo que você perde quando se deixa levar pelas aparências. O significado de wabi-sabi. Um monge zen vai para as montanhas se dedicar ao treinamento no budismo. Enquanto se ocupa de sua prática, embrenhando na natureza e distante de qualquer povoamento, ele recebe uma visita. Lamento muito ter obrigado você a vir até aqui, para o meio do nada, ele diz ao visitante. Esse pedido de desculpas em japonês, wabi,
é o primeiro componente da estética japonesa do wabi-sabi. A segunda parte, o sabi, diz respeito a um sentimento semelhante. Obrigado por ter vindo até aqui, um lugar remoto e distante. Sabi também é um termo usado para designar pátina ou ferrugem. A beleza que vem com o tempo e provavelmente reflete a simplicidade da humilde morada do monge. Evoca uma solidão, ou, em japonês, wabi-shi. Tudo isso para dizer que o espírito do wabi-sabi se baseia em consideração pelos outros. Esse sentimento também pode ser encontrado nos jardins zen. Quando um jardim zen é projetado, a primeira coisa a ser considerada não é a disposição das pedras ou a distribuição da areia. Em princípio, a questão não é uma forma ou aparência específica, mas o sentimento que o jardim deve encarnar. Tente estabelecer uma conversa com um jardim zen. Vivencie a beleza melancólica que o projetista estava tentando transmitir e responda da sua própria maneira. Prática número 78. Faça alguém feliz. Mais um ingrediente para suas refeições. A hospitalidade japonesa pode evocar um fluxo do tempo, mesmo à mesa do jantar. Quando recebe visitas, é provável que você queira oferecer um jantar com vários pratos, com ingredientes especiais de altíssima qualidade. Um banquete ocidental. A hospitalidade japonesa é um pouco diferente. Acima de tudo, os japoneses prezam por uma culinária afinada com as estações. A escolha do que servir é determinada pelos ingredientes da época. E há mais 2 elementos. Um alimento cuja época acabou de terminar, evocando o momento que passou, e outro cuja época está prestes a começar, sugerindo o momento que está por vir. Em outras palavras, a refeição inclui o que sobrou da estação anterior, a produção que está no auge naquela época do ano e os primeiros alimentos da safra seguinte. Essas 3 coisas compõem o fluxo do tempo: o passado, o presente e o futuro, para deleite do convidado. O ponto alto em termos de hospitalidade não é necessariamente obtido com os ingredientes mais sofisticados, seja numa refeição ou num presente. Tente incorporar o fluxo do tempo para deixar seus convidados felizes. Prática número 79. Encontre ocasiões para reunir a família. O ambiente em que você pode se mostrar como é. Tomando consciência do que realmente importa. O que significa ter uma família? As pessoas se casam, têm filhos, vivem juntas. Mas isso é apenas o que vemos do lado de fora. É com a família que conseguimos encontrar a verdadeira paz mental, um ponto de apoio emocional. Quando estamos em família, não precisamos nos esforçar tanto para manter as aparências. Podemos apenas ser nós mesmos. É possível dizer que um estilo de vida zen busca a mesma coisa. Parece simples, mas na verdade é bem difícil. Todos queremos esconder nossas fraquezas e nos mostrar como pessoas melhores do que realmente somos. Mas viver assim em algum momento cobra seu preço.
É exatamente por isso que precisamos da família, para deixarmos nosso verdadeiro eu vir à tona. Ainda que você não more perto da família, da próxima vez que fizer uma visita, arrume tempo para se sentar e ter uma boa conversa. O ambiente familiar é onde você pode mostrar quem realmente é. Esse tempo pode servir para regenerar uma mente cansada e revitalizar seu coração. Prática número 80. Saiba apreciar todas as pessoas que vieram antes de você. Perceba o milagre de estar aqui agora. Se o único ancestral seu fosse apagado, você não existiria. Os japoneses costumavam ter famílias grandes. Havia o avô e a avó, e os pais e os filhos. 3 ou 4 gerações, todas vivendo juntas sobre o mesmo teto. Isso facilitava a transmissão da história familiar. O avô de 80 anos poderia contar para o neto de 5 sobre seu próprio avô. A criança ouviria histórias de 200 anos antes. Saberia como eram seus ancestrais. É o tipo de experiência que torna a história uma coisa viva. É graças à existência de seus antepassados que você está aqui hoje. Voltando atrás 10 gerações, você pode encontrar mais de 1000 ancestrais. Imagine quantos mais existiriam considerando 20 gerações ou até 30. Pode haver mais de 1 milhão de pessoas. E se apenas um deles fosse apagado, você não teria nascido. Pensando dessa maneira, é impossível não sentir gratidão por seus antepassados. Parece de fato um milagre você estar aqui. Quando tomamos consciência desse milagre, passamos a entender como a vida é preciosa. Até aqui hoje. Agradeço por ouvirem mais práticas Zen desse livrinho maravilhoso do autor Sumio Masuno. Recomendo. Tchau, agradeço.